Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, cuidando da mente, do coração de vocês. Como eu disse no áudio ontem, temos aí como liderança essa preocupação com a vida espiritual para que o diabo não ganhe vantagem na vida de nenhum de vocês, né? Que essa quarentena possa servir para fortalecer a fé de vocês, para fortalecer a dependência de vocês ainda mais do Senhor. Então, por favor, continue lendo a palavra de Deus, continue orando, continue assistindo os vídeos, os estudos bíblicos na quarta-feira e também a pregação de domingo. Como eu falei também no áudio, segundo essa determinação da Justiça, a igreja só poderá abrir depois do dia 3 de julho. Vamos ficar aí 110 dias sem poder congregar como família, nos reunir como os irmãos em Cristo aqui na casa de oração. Mas enquanto isso, vamos continuar enviando os vídeos, pelo menos aí terça e na sexta, na quarta e no domingo. Então não deixe de assistir, tá bom, queridos? Domingo, 7 horas, é o momento onde você estaria aqui. Então não faça nada nesse horário do domingo, separe esse tempo, esse horário, para você, junto com a sua família, assistir o vídeo aí sobre a pregação, né, de domingo, tá joia? Muito bem, nós vamos então ao nosso momento teológico, que nós realizávamos na quarta-feira, depois vamos voltar, e enquanto isso vamos ter aqui, né, pelo grupo também da igreja. Então, como eu disse ontem, só depois que uma pergunta for respondida, aí outro irmão pode colocar uma pergunta, uma dúvida, como o Luciano colocou, né, para que não acumulem perguntas e vocês não fiquem sem resposta, tá joia? Muito bem. A pergunta do Luciano não é fácil não, hein? O Luciano já pegou pesado logo na primeira questão. Essa questão é uma questão que divide também a cristandade, como o estudo de quarta-feira agora, que eu vou dar lá em 1 João, capítulo 2, verso 2, a segunda parte, que fala que Jesus é a propiciação não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então a cristandade evangélica está dividida em dois grupos naquela questão daquele versículo, e aqui também não é diferente. Há um grupo que creem que o nome pode ser retirado do livro da vida, e há outro grupo que não crê nessa possibilidade. Vamos ler então o versículo aí proposto pelo nosso irmão Luciano, Apocalipse capítulo 5, verso 3, que diz assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a grande questão aqui, e foi a questão que o Luciano levantou, é que, afinal de contas, o nome pode ou não pode ser retirado do livro da vida? Então, como eu já disse, a cristandade está dividida em dois grupos, né? Aqueles que acham que sim e aqueles que acham que não. Eu espero que todos vocês que estão me ouvindo, todos os irmãos da nossa igreja local aqui, creia na segunda possibilidade, que não há a menor possibilidade do nome do verdadeiro cristão ser retirado, ser apagado do livro da vida. Caso contrário, você vai cair na doutrina da perda da salvação. E nós não cremos nisso. Nós sabemos que as igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais em geral, eles creem nisso, né? Por isso eles não têm certeza da salvação. Você chegar para alguns deles, mesmo os líderes, pastores, e perguntar: você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Ele vai dizer o seguinte: eu estou fazendo a minha parte, eu estou correndo atrás, eu estou me esforçando, mas a salvação não é fruto do nosso esforço e nem da nossa perseverança pessoal, porque nenhum de nós conseguiríamos perseverar até o fim sem pecar. A salvação é obra de Deus, ela
ela é projetada por Deus e ela também será consumada por Ele. Quero fazer 3 considerações para nós trabalharmos essa questão. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque a resposta é um pouco longa, eu não posso dar uma resposta muito curta e os irmãos ficarem aéreos. Então vai dar aí talvez uns 15 a 20 minutos a resposta e eu preferi gravar o vídeo do que o áudio, acho que fica melhor assim, tá bom? Então a primeira consideração é a seguinte: não podemos desenvolver uma doutrina com base apenas em um versículo. Segunda, não podemos inferir ao texto aquilo que ele não está dizendo. E terceira, quando os nomes, né, uma pergunta, quando os nomes foram escritos no livro da vida? Se os nomes podem ser retirados, quando isso aconteceu ou se continua acontecendo a cada pecado que cometemos? Então, 2 perguntas para vocês considerarem. Em relação à primeira pergunta, a primeira consideração, não podemos desenvolver uma doutrina com base em apenas um versículo. Nós afirmamos o seguinte: todo texto deve ser entendido dentro ou à luz do seu contexto. Contexto anterior, imediato posterior, o contexto daquela carta ou daquele livro e o contexto da Bíblia inteira. Qualquer assunto que você for estudar, você nunca pode isolar um versículo, arrancar um versículo ou parte de um versículo como esse aqui, que é só metade de um versículo, e fazer dele uma doutrina. Você tem que ver aquele assunto em toda a Bíblia Sagrada para você formar um pensamento bastante sólido. Então, apesar desse texto não ser obscuro como muitos outros, outra regra hermenêutica que nós aprendemos, talvez a principal delas, é que a Escritura é a sua melhor intérprete. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, sendo assim, se nós cremos que o nome de alguém pode ser tirado do livro da vida, nós estamos diante de um livro totalmente contraditório e indigno de confiança. E a Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro completamente digno. Paulo diz para Timóteo 2 vezes, digna é a palavra de toda aceitação. E outra passagem diz, digna é a palavra de inteira aceitação. A palavra de Deus é digna, não há nenhum erro dela, totalmente confiável. Veja alguns textos que afirmam categoricamente que a salvação é algo que não se perde. Os irmãos sabem, e abre a sua Bíblia e acompanha comigo. Primeiro é João 3,16. Todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está no presente, ele tem, é uma garantia que todos aqueles que creem têm hoje, têm agora a vida eterna. Outro versículo aí em João 5,24 diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqueles que creram, eles já têm, é uma garantia. Eles não entrarão em juízo, mas já estão salvos, já estão de posse da vida eterna. Outro versículo ainda, vamos ler só alguns, não dá para a gente ler muito, então a nossa resposta vai durar 2 dias. No capítulo 6, verso 37, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, se o nome de alguém é riscado do livro da vida, vamos falar lá na frente, ele é lançado fora, porque ele perde o status de filhos, ele perde o status de salvo. E Jesus dizendo que todo aquele que o Pai me der, esse vem. Todo que o Pai dá, esse vem. E aquele que vem, de modo nenhum, ou seja, de maneira alguma, em hipótese nenhuma, será lançado fora. Logo na frente, aí no João, capítulo 10, verso 28 e 29, diz assim,
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, juntando os textos aqui, aqueles que o Pai dá, esses vão a Jesus, e aqueles que vão a Jesus, de modo nenhum será lançado fora, jamais perecerão, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar quem quer que seja. Então, esses versículos são a títulos, como eu disse, de ilustração. Poderíamos ler também ainda, olha só, 1 João, logo na frente da carta que estamos estudando, no capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 11 ao verso 13, são textos conhecidos por todos nós, né? Alguns sabem até de cor, mas vamos ler aqui. Diz assim, 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, Ele já nos deu. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. É preto no branco. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Não é que talvez, como eu estava lendo num comentário, dizendo que a salvação ela é ganhada a cada dia. Cada dia ganhamos a salvação através da nossa perseverança, através da purificação. Então é como se a salvação fosse adquirida pelo mérito ou pelo esforço humano. E isso está longe, a salvação é de graça. Nós somos justificados gratuitamente, como eu falei na quarta-feira. Gratuitamente, sem merecimento algum. E não é pelas obras, mas é pela graça. E o verso 13 é mais contundente ainda. João dizendo, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do seu Filho. Então João está escrevendo para os irmãos ali, dizendo, estas coisas eu estou escrevendo para vocês para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Então, meus amados irmãos, poderíamos ler outros versículos, João 3, 36 e tantos outros, mas esses aqui são suficientes para firmar bem em nossa mente que a salvação é algo garantido, é algo que não se perde, não há a mínima possibilidade de crermos na perda da salvação. Se crermos na perda da salvação, então a Bíblia será um livro cheio de contradição, e isso não é verdade. Então, como eu falei, também vou falar na quarta-feira que vem, o texto ele se torna polêmico por causa da nossa incapacidade de compreensão ou pela nossa preguiça de estudá-lo e não porque ele é polêmico em si. Então nós não podemos arrancar um versículo do seu contexto e fazer dele uma doutrina. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e não entrará em juízo. E como eu falei na primeira carta de João, aquele que creu, ele tem certeza, porque João escreveu para que nós soubéssemos que temos a vida eterna. A segunda consideração, com relação que não podemos inferir ao texto aquilo que ele não está dizendo. A pergunta é a seguinte, o texto está dizendo explicitamente que aqueles que não forem vencedores terão seus nomes apagados do livro da vida? A resposta é simples e direta, não. Nós é que inferimos ao texto, nós é que impomos ao texto essa ideia. Se está dizendo que de modo nenhum será apagado, é porque pode ser apagado, mas o texto não está dizendo que pode ser apagado. O texto não está afirmando isso, o texto está afirmando categoricamente que não pode ser apagado, que não será apagado. O texto está fazendo uma afirmação categórica de que os nomes dos vencedores, de modo nenhum, de maneira alguma, jamais serão apagados do livro da vida. Pelo contrário, ele diz, eu vou confessar o seu nome diante do Pai e diante dos homens, dos anjos, como
Jesus tinha dito no Evangelho, né, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então precisamos colocar esse texto, esse versículo 5, dentro do seu contexto, o contexto da carta, né, o contexto de respeito à igreja de Sardes, né, que se gabava de estar viva, mas era uma igreja morta, que a maioria dos seus membros viviam de maneira indignas, mas haviam poucos fiéis ali dentro daquela igreja que não havia contaminado as suas vestiduras. E eles andariam juntos com o Senhor Jesus. Talvez se refira aí ao reino milenar. Então esses são os vencedores que serão vestidos de branco e que de maneira nenhuma teriam os seus nomes apagados do livro da vida. Essa é uma palavra de conforto e não de dúvida. Aqui, João não está falando de uma possibilidade, mas de uma promessa extraordinária que o nome dos vencedores que não se contaminaram jamais seriam apagados do livro da Bíblia. E a terceira consideração, né, duas perguntas, né, quando os nomes foram escritos no livro da vida e se os nomes podem ser tirados. Quando isso aconteceu? Ou se continua acontecendo a cada pecado que nós cometemos? Então, vou voltar à pergunta aqui para os irmãos entenderem melhor. Quando os nomes foram escritos no livro da vida? Uma pergunta. E se os nomes podem ser retirados do livro da vida, quando isso aconteceu? Ou isso continua acontecendo a cada pecado, a cada deslize nosso, o nosso nome é apagado de lá? E se ele é apagado, quando é que ele pode voltar a ser registrado outra vez? Essa é uma pergunta importante, né, que nós respondamos para entendermos esse texto, para compreendermos o que João está dizendo aqui. A teologia arminiana, né, que predominante, afirma que os nomes são escritos no livro da vida no momento em que as pessoas creem. Ou seja, todos os dias, a todo momento, tem pessoas tendo os seus nomes escritos no livro da vida. Eu aprendi assim. Eu creio que a maioria de nós também aprendemos da mesma forma e até pregamos. Se você crê, agora, né, o seu nome será registrado no livro da vida. Mas a pergunta é, onde é que as pessoas leram isso? Em qual texto da Bíblia que diz que quando você crê, um anjo, ou sei lá quem, registra o seu nome no livro da vida? Esse texto eu desconheço. Se ele existir, os irmãos, por favor, me ajude aí a encontrá-lo. Mas tanto o calvinismo quanto o arminianismo clássico, né, de Jacó Armínio e de John Wesley, eles acreditavam e ensinavam, assim como eu creio também, que os nomes de quem seriam salvos foram escritos desde a fundação do mundo. Agora, os calvinistas dirão que é pelo decreto divino e os arminianos dirão que é pela presciência divina, que Deus viu quem seria salvos e por isso registrou. Mas essa verdade, né, de que os nomes foram escritos desde a fundação do mundo está em Apocalipse 17, verso 8. Se você ler Apocalipse 17, verso 8, diz assim, ó: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, os estudiosos das duas linhas teológicas entendem que o nome de cada pessoa que seria salva já foi escrito lá no início, desde a fundação do mundo. E desde lá ninguém mais foi registrado nesse livro. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, essa história que você vai crendo e o nome vai sendo registrado, ela não encontra amparo nas Escrituras Sagradas.
Que sentido, né? Uma pergunta que eu faço para os irmãos, que sentido faria escrever o nome de alguém no livro da vida, sabendo que ele não vai perseverar até o fim e ter que apagá-lo depois? Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as pessoas que vão perseverar até o fim, aqueles que vão ser salvos lá finalmente. Então, Deus sabendo disso, por que ele escreveria o nome de alguém, mesmo sabendo que não vai perseverar e depois apagar? É melhor não escrever do que ficar escreve, apaga, apaga, escreve e assim por diante. Então, se o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida, outra pergunta, quantas vezes ele pode ser escrito de novo? Uma vez na vida, né? 1000 vezes no ano, 100 vezes no mês, né? 10 vezes por dia, quantas vezes? Eu posso pecar, eu posso ter o meu nome retirado do livro da vida e posso tê-lo inscrito uma segunda vez, ou uma milésima vez. Né? Hebreus 6, verso 6, ele diz que aqueles que caíram é impossível que sejam renovados para o arrependimento. Então, se você crê, né, que o nome de alguém pode ser retirado do livro da vida, e aí chega como muitos creem, é que ele não pode ser escrito uma segunda vez. O texto de Hebreus está dizendo que é impossível que essa pessoa que caiu seja renovado, né, novamente para o arrependimento. E qual de nós não pecamos? 1 João, nós estamos estudando, Paulo estudou o capítulo 1, versículo 8, diz que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sendo assim, todos nós tivemos o nosso nome tirado do livro da vida. Talvez eu tenha tido aí, sei lá, 1000 vezes ou muito mais do que isso, não sei. Tá? Porque qual pecado que é suficientemente grave para que o nome seja retirado do livro da vida? Pecado é pecado, uma mentirinha, um pensamento, uma atitude, uma palavra. Então, já imaginou quantas vezes, talvez, você dirigindo daqui lá para o centro de Brasília, talvez só nesse trajeto aí o seu nome é retirado umas 2 ou 3 vezes do livro da vida. E depois, de repente, ele retorna, né, outra vez. Então, nós estamos todos no sal, estamos perdidos. Né? Muito bem. Segundo, né, Apocalipse capítulo 20, verso 15 e 21, verso 17, diz que só entrarão nos céus da cidade santa, na Nova Jerusalém, os que estiverem escritos no livro da vida. Se o nome de alguém pode ser retirado dele, então ninguém tem certeza de que é salvo ou não é salvo. Então, creremos na doutrina da perda da salvação. Como já falei, as pessoas que creem nisso, que o nome pode ser retirado, ele não tem certeza, ele nunca sabe se o nome está ou não está. Eu tenho a absoluta certeza que o meu nome está. E não está agora, de 30 anos para cá, 28 anos para cá, que ele foi escrito desde a fundação do mundo. Porque eu creio que de lá para cá ninguém mais teve, como os arminianos clássicos também creem nessa verdade. Mas se você crê, então ninguém tem certeza, você não sabe de nada, você está à deriva. Você está aí torcendo, né, para que Jesus venha e você esteja no momento tinindo e que o seu nome esteja lá, porque se ele não estiver lá, você não entrará, né, na cidade pelas portas, né? Você não poderá entrar na cidade santa. Então, os que defendem a possibilidade de alguém poder ter o nome retirado do livro da vida, eles usam textos mais obscuros, principalmente como Hebreus, como eu citei, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, usa Êxodo, um texto muito usado é Êxodo, você pode ler aí Êxodo 32, verso 32 e 33, onde Moisés pede para Deus perdoar o povo que tinha feito o bezerro de ouro e que Deus estava irritado e Moisés, ele diz para Deus o seguinte, se o Senhor não perdoar esse povo, então risca logo o meu nome do livro que escreveste. Aí tem pessoas que já vai fazer leitura, já lê, risca-me do livro da vida que escreveste.
primeiro lugar, o livro da vida, a palavra vida não está ali. Ali, quando Moisés está dizendo isso, ele estava simplesmente dizendo o seguinte, se o Senhor não for introduzir esse povo na terra de Canaã, que prometeste, então eu também não quero ir. Então risca logo o meu nome desse livro, o nome do livro da existência, livro da vida no sentido de pessoas viventes, como o salmista vai dizer também em algumas passagens. E Deus não ouviu a oração. Se você ler no versículo 35 desse mesmo capítulo 32 de Êxodo, Deus feriu de morte e matou os adoradores do bezerro de ouro e não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Ele ficou do lado de fora mesmo. Então ele pediu para não ir e Deus acabou não permitindo que ele fosse. Outra coisa importante desse texto, amado, que Moisés, os grandes heróis da antiga aliança, não tinham uma ideia ainda muito bem formada de eternidade. Eles achavam que todo mundo morria e ia para o Sheol, para o mesmo lugar, para a habitação dos mortos, para a sepultura. Eles não têm essa visão clara que nós temos sobre o inferno, sobre condenação, sobre lago de fogo, sobre o livro da vida, que a Bíblia foi revelada progressivamente. E nós hoje temos toda a revelação, mas eles não tinham essa revelação. Imagine, você não pode imaginar que Moisés estivesse dizendo para Deus o seguinte, se o Senhor não levar esse povo, não perdoar esse povo, então me manda logo para o lago de fogo. Eu prefiro passar a eternidade no lago de fogo, sofrendo eternamente, do que não ver esse povo ser perdoado. Não faz sentido nenhum Moisés fazer uma oração dessa, fazer um pedido desse. Outros textos usados para afirmar a possibilidade de perda da salvação e que o nome será retirado do livro da vida é João capítulo 15, verso 1 a 4, mas esse texto não trata dessa questão. Meus irmãos, vamos encerrar esse nosso momento teológico, já passamos aí dos 20 minutos e não temos como lidar com todos os textos, tem muitos desdobramentos, textos um pouco mais difíceis, e passaríamos aqui algumas horas falando sobre esse assunto, e os irmãos com certeza não terão paciência para me ouvir por tanto tempo. Mas alguns, encerrando a nossa questão aqui, alguns entendem que no livro da vida estão registrados os nomes de todas as pessoas que nasceram, desde Adão até a última pessoa a nascer neste mundo. E aqueles que creem e vivem piedosas não terão os seus nomes retirados desses livros, apagados desses livros, ficando subentendido que os demais terão. Só que a afirmação de que alguns nomes não serão apagados não implica necessariamente que os outros terão. Então, tendo em vista que o ensino claro, como nós já falamos, das Escrituras, do Novo Testamento em especial, é que a vida eterna é algo garantido, seguro para hoje, que aqueles que vão a Jesus nunca serão lançados fora, jamais serão descartados, que aquele que tem um filho tem a vida eterna. Então nós não podemos crer na possibilidade de termos os nossos nomes retirados, apagados, removidos do livro da vida. Então esse versículo aqui é um versículo que traz uma promessa e não uma possibilidade. Não está falando que é possível que o nosso nome seja retirado, mas é uma garantia que ele jamais será retirado. E muito pelo contrário, como o versículo mesmo diz, que o Senhor Jesus nos confessará diante do Pai e também dos santos anjos. Então esse versículo aqui, nesta manhã, é para encher o nosso coração de alegria. Porque se dependesse da nossa fidelidade, da nossa perseverança, nenhum de nós seríamos salvos, nenhum de nós entraríamos na cidade celestial, como diz Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Todos nós seríamos lançados na perdição eterna. Então, que Deus abençoe sua vida, continue aí colocando as suas questões, as suas dúvidas, e assim que nós pudermos, sempre lembrando daquela regra,
Só coloque uma questão depois que aquela que foi colocada antes já foi respondida. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, às 19 horas em ponto, você tem um compromisso de assistir a pregação da Palavra de Deus através do nosso irmão Maurício. Deus abençoe a todos e até às 19 horas. Ficam todos a paz do Senhor Jesus. Amém.